Compensa comprar um Gol quadrado como primeiro carro? O videozão de hoje vai ser sobre isso. Muita gente que gosta desse carro aqui tem o sonho de ter ele como primeiro carro, mas será que é uma boa opção? Hoje eu vou falar pra vocês se vale a pena você estar investindo seu dinheiro suado nesse carro aqui. Tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil pra vocês, porque eu tenho esse carro aqui há 10 anos, então eu vou falar pra vocês se compensa ou se não compensa. Então já deixa o likezão e se inscreve pra não estar perdendo os próximos vídeos. Quando você pensa se compensa ter um carro desse aqui como primeiro carro, você tem que pensar em muita coisa. É muita coisa para você ter que pensar. E uma das primeiras coisas é o preço. E sendo um carro antigo, Gol quadrado, Voyage, todos os quadrados, né, Saveiro, Paraty, o preço é bem diferente por causa da condição do carro. Então muda bastante. Às vezes você pode achar um Gol desse aqui inteiro por 5 conto e às vezes não. Então depende muito da versão, do estado, da sua cidade, porque tem lugar que o pessoal valoriza muito esses carros e aí o valor é lá em cima. Tem lugar que o pessoal não valoriza tanto e aí o valor fica daquele jeito, e aí o pessoal acaba comprando um carro inteiro por um preço acessível. Então tem tudo isso aí. Mas normalmente aqui na minha cidade você consegue achar um Golzinho inteiro ali por 6, 7. Se você der sorte você acha um por 5. Mas sempre vai ter alguma coisa para estar fazendo. Não vai ser 000 ali por 10 conto, não. Carro que você acha nessa faixa aí de 6, 7, 8, sempre vai ter coisa para fazer. Não vai estar zero bala. Então tenha isso aí em mente. Não vai achando que você vai comprar aí um quadrado desse aqui por 10 conto e vai estar 0 inteiro de tudo, elétrica, mecânica, pintura, não. Eu já vi carro desse aqui com várias coisas para estar fazendo e o cara pedindo 10 conto, velho. Você tem que saber procurar. Às vezes você consegue achar um ali que o cara tá desfazendo o carro, não, né? Tá desfazendo por um preço ok, né? O cara às vezes tá desfazendo por 6 conto e tá inteiro. O cara não tem tanto amor assim pelo carro, né? E pra ele não vale tanto, e aí ele acaba mandando embora por um preço barato. Mas aí tem os casos também que o cara tem um lá que tá zerado, nunca bateu, nunca sofreu nada, tem tudo original, e o cara tá pedindo uma bagatela de 30, 40. E até dependendo da edição, né? Se for uma edição especial, olha, se for uma versão especial aí, vamos dar uma puxadinha. Oxi, bicho é maluco mesmo, hein? O cara doidão do céu. O cara deu seta pra cá e entrou, ué. Se for uma versão mais braba, você pode ter certeza que vai ser caro, velho. Tem quadrado aí que você acha por 100, 150 mil, então dependendo da situação você pagaria bem caro por um. Então tem isso em mente, não vai ser barato, não economize na hora que você for comprar um. Tomar cuidado com esses caras aqui. Esses caras é meio doido. Falando pra você que esse cara é doido, dá até medo de andar com o Golzão, que tem uns caras aqui. Então não economize, não compre muito barato, senão vai ter muita coisa pra fazer. Pegue ali um razoável. Não adiantou nada, acelerei e parei no farol. Segundo ponto que você tem que levar em conta: manutenção. Esse carro aqui tem uma mecânica muito resistente, cara. Muito resistente mesmo. Eu quando comprei ele, o carro vazava óleo, gasolina, água, ar, vazava tudo que era possível. Não engatava a quinta marcha. As outras marchas engatava mais ou menos, mas engatava, fumava, que baixava óleo, fumaçona preta, parecia diesel. Mas o bicho era guerreiro, velho. Eu andei bastante tempo com ele desse jeito, até parar pra fazer revisão. As buchas dele, quando foi pra trocar, era origem. Cara aí, eu ia falar origem. As buchas dele ainda era original quando eu fui trocar. Então teve muita peça que eu vim trocando ao longo dos anos, que eu tenho ele há 10 anos. Então teve muita coisa que eu vim trocando
que ainda era original, entendeu? Pra você ver a questão da durabilidade e custo-benefício também, né? Um ponto bem importante. As peças, se você comprar de qualidade, é difícil achar peça original hoje em dia, né? Mas se você achar, véio, você pode ter certeza colocar no carro aí, vai durar muito. Um carro de 30 anos, velho. Você é doido, tem peça original que eu encontrei há pouco tempo no carro ainda instalado. Parte de hidrovácuo, bucha. Lógico, as buchas já tava cansada, né? Mas isso é porque o antigo dono não trocava nada, véio. Então eu consegui achar ali umas peças. Mas era interessante não achar, porque aí a manutenção acaba ficando um pouco cara, porque tem muita coisinha pra você tá trocando. Mas a manutenção dele é bem barata, velho. É bem resistente, é bem barato, né? À toa que é um motor que o pessoal às vezes bota em todo que é tipo de carro, velho. É em gaiola, é em Peugeot, em Civic. Eu já vi esse motor aqui, essa mecânica, né? Em vários carros, mano. Você vai trocar, sei lá, um kit de correia, é barato. Vai trocar pastilha de freio, é barato. Disco é barato também. Então tem muita coisinha que você consegue estar trocando esse carro aqui, você não gasta nada. Agora você vai ver esses carros mais novos, você gasta muito. Então tem tudo isso que você tem que levar em consideração. Esses dias eu troquei a homocinética. Acho que cada homocinética foi 150 cada um, e mais a parte da mão de obra, a gente conseguiu gastar aí uns 500 conto. Troca das duas, pra ficar tudo zero bala. Parte de amortecedor também, suspensão, revisar, parte de bucha, é tudo bem acessível e bem fácil de você estar achando, tem todo canto. Essa mecânica aqui saiu até em geração 4, né? Até nos Gol aí G4, Paraty, Saveiro, né? Saiu com essa mecânica aqui. Lógico, né? Não é carburado, né? Mas saiu injetado, né? Um pouco mais moderno, né? O mesmo motor, só que um pouco mais moderno. E é bem tranquila a parte da manutenção, rapaziada. É bem de boa mesmo, dura bastante, é bem resistente. Tem uma coisa só que eu falo pra vocês se atentarem, porque tem um carro desse aqui, dependendo da forma do uso que você vai ter com ele, você tem que entender que é um carro antigo. E carro antigo tem coisa pra fazer. Então você querendo usar ele pro dia a dia é um pouco complicado. Pode ter bastante coisinha pra tá mexendo, e aí é o ponto que muita gente acaba desanimando do carro. Ah, Sandeirão, vai. Sorte dele que eu tô virando aqui, pai. E o assunto do vídeo é outra coisa. Uma das coisas que eu falo pra vocês: carburador. Carburador é a única coisa que você vai ter dor de cabeça nesse carro aqui quando tudo tiver revisado. O carburador é uma peça que é complicada de se mexer. Combustível hoje em dia tá uma porcaria, então ajuda a danificar o carburador. É difícil você achar peça pro carburador que seja boa. É difícil você achar um mecânico que seja honesto com você, que saiba mexer no carburador. Tem bastante coisa que acaba atrapalhando você conseguir manter um carro desse, infelizmente. Eu quebrei muita cara com carburador, gastei dinheiro com outro carburador, voltei pro meu original. Pra você ver como é que é as coisas. E no fim eu aprendi a mexer nele, porque todos os mecânicos que eu levei pra mexer no carro, a única coisa que dava problema nesse carro aqui era o bendito carburador. O carro só parava por causa de carburador, véio. O resto é marcha, é couro, entendeu? Mas o carburador é a única coisa que incomoda nesse carro aqui. E você... Ó, aviãozão. E você usar ele pro dia a dia, dependendo do que você pretende fazer, é complicado por causa do carburador. Ele tem seus prós e tem seus contras. É uma peça antiga, né? Funcionamento ali mecânico, não é igual uma injeção. Nossa, eu procurando a valeta. Eu procurando a valeta desde cara, esqueci o ponto dela, mas enfim. Tem seu lado positivo e lado negativo. O carburador, você trocando uma coisinha ou outra ali, você resolve. A parte da injeção é mais caro, dependendo se tem que trocar uma coisa ou outra ali, você gasta muito. Agora o carburador não. Você consegue arrumar uma coisinha ou outra ali, um kitzinho de giclê completo, você não gasta tanto. E aí você consegue resolver ali, já revisa ele todo, parte de junta, giclê, bico injetor. Aí você consegue deixar o carro já no padrão. Coisa que eu falo pra vocês, na parte da manutenção, o que mais incomoda nesses carros aqui é a parte do carburador, entendeu? Não tem muito o que fazer, é carburador, velho.
combustível é uma porcaria, né? Aí acaba atrapalhando, entupindo de Clay, entupindo os canais ali do carburador. Nossa, então é bom você aprender a mexer. Eu tive que aprender a mexer no meu, porque cansei de levar pros caras. Os caras falaram, ah não, tem que trocar o carburador, tem que fazer isso e aquilo. O carburador voltava, durava ali uns dias e já dava problema de novo. Então às vezes o cara nem sabe mexer, ele vai olhar pra você e fala, não, deixa aí que eu mexo. Rapaz, eu tive que estudar tudo que é tipo de vídeo da internet pra entender como é que funciona carburador, pra aí sim eu ter um pouco mais de paz, né? Porque levar pros outros pra mexer no carburador não é barato. E aí você leva pro cara mexer e fica aquele trampo porco. Então são algumas questões que você tem que levar em conta, né? E o carburador é uma das coisas que pode sim te incomodar. E se você pretende usar esse carro aqui pro dia a dia, eu já não aconselho muito não, hein? E agora vamos para mais um ponto que é importante, que você tem que levar em conta. Todos os pontos você tem que levar em conta. Mas esse aqui é interessantíssimo. Que é o quê? Consumo. É, o consumo. Estamos falando de um carro de 30 anos. Um senhor, né, de mais de 30 anos, né? Um senhor e alcoólatra. Alcoólatra. O carburador, infelizmente, bebe mais. Ele não consegue fazer uma administração do combustível da melhor forma. Então ele vai beber mesmo, não tem muito o que fazer, entendeu? Ele aqui é só mande, você acelera aí, e vai bebendo, vai bebendo. Então, esse é o ponto. Então, olha o tamanho dos buracos aqui, filho. Tá, então o bicho é alcoólatra. E o que lasca mais o consumo do carburado? Combustível. Combustível hoje em dia tá muito ruim, velho. A porcentagem de álcool subiu demais. E para um carro desse aqui funcionar bem, tem que ser uma gasolina pura, velho. Na época, quando ele saiu, que o combustível realmente valia alguma coisa, era bom, né, era realmente combustível, esses carros aqui eram econômicos. Só que hoje não é mais econômico. Por quê? É porque o carburador é uma merda? Não, é porque o combustível ficou uma bosta. Você tá entendendo? Então não adianta você querer ter uma economia de vários anos atrás, quando o combustível era bom. Não adianta, entendeu? Tem que ter isso aí em mente. Então, questão de consumo, é um carro que vai beber um pouco mais. Se você quiser melhorar a parte de consumo dele, você tem que mexer em parte de ciclagem, regulagem do carburador, ou às vezes colocar um carburador menor. E aí você vai perder a eficiência do motor, né? Você vai deixar o motor trabalhando com a falta de combustível, colocando um carburadorzinho menor ali. Tem gente que coloca carburador de moto, de Fusca, acho que se eu não me engano, do Chevy. Não sei se é do Chevy, mas enfim. Coloca um carburador um pouco melhor, que consiga ter uma economia, uma eficiência melhor. Então o consumo desse carro aqui você pode ter certeza, não vai ser dos melhores. Você pode conseguir fazer 5, 6, 8, 9, dependendo do seu pé, dependendo da regulagem do carburador. Você consegue fazer, eu vou chutar ali quase beirando 10. Mas é muito difícil, cara, é muito difícil. É muito difícil, com o combustível que a gente tem hoje em dia, é difícil, é difícil. São carros que o consumo não é dos melhores. E para usar pro dia a dia é complicado. Em questão do carburador, algo que às vezes pode dar um problema, e é bom você saber mexer, né? Você pode, sei lá, se der um problema ali, você tá indo trabalhar, vamos supor, você tá indo trabalhar, dá um problema, já era, você ficou no prego, filho. Se a boia travar, a agulha travar, você se lascou, meu parceiro. Se você tá indo viajar e deu alguma merda, você não sabe mexer, você se lascou também. Então são coisas que vocês têm que levar em conta. Não pode deixar de prestar atenção nessas coisas. Questão de conforto, né? Uma coisa bem importante aí, conforto. Vocês têm que entender que é um carro que tem 30 anos, pô. Não queira ter conforto em um carro desse. O conforto dele é moderado, né? É bem mais pro duro do que pro mole, né? Lá ele, pai. Então o conforto dele não é dos melhores. Eu já sou acostumado, eu não ligo. E ainda mais que eu tô com pneu perfil baixo, né? Que ele tem que ficar ali em 38, 40 libras ali. Nossa senhora, então ele fica bem seco. A suspensão é modificada também, então ele fica bem duro. Agora se fosse original, rodinha 13, pneus em balão, o conforto fica bem melhor. Mas o conforto dele é isso aqui, ó. Parte interna dele, acabamento, parte de isolação de ruído, essas coisas. Barulho quando você tá andando rápido, barulho de vento passando aqui. Então ele é bem simples, né? A parte de acabamento dele. Os bancos também
Tem um acabamento até que ok, mas não é lá aquelas coisas. Eu tô achando que toda hora o farol vai abrir, eu tô ficando doido. Aí agora que eu não tava prestando atenção. Ó, tá empurrando aqui atrás de mim, rapaz. Rapaz, sua sorte é que eu tô sem combustível. Ah não, tem. Ah não. Aquilo ali que significa que eu não tenho combustível. Não espere muito conforto de um carro como esse. Não espere muito, né? Seja honesto, é um carro de 30 e poucos anos que não tem acabamento lá. Se fosse um, sei lá, um Vectran, né? Se fosse um Santanão, se fosse algum carro que o consumo, ó, tô ficando doido. Se fosse algum carro que realmente tem um acabamento mais bom, porque de época era um carro mais premium, aí beleza, um Cadete, né? Que mais? Um Omegão, né? Esses carros aí que tem um acabamento melhor. E um ponto também importante é segurança, né? Porque você não vai andar com o carro não tem segurança. Esse carro aqui, ele é simples, a parte de frenagem, parte de direção. Ele é um carro que não é tão bobo, né? Ele é um carro que a estabilidade é até que boa para passar uma segurança legal. Nossa suspensão original, que ele é um pouco mais alto, eu lembro que o carro era tranquilo, era firminho, não tinha nada de ruim no carro não. Sendo bem honesto aqui com vocês, né? Agora a gente vai começar a cair nas ruas bem ruins. Espero que não, né? Vou tentar evitar as ruas ruins. Mas parte de estabilidade, era um carro bem tranquilo, né? Sempre que eu fui ali na BR, ele dá uma acelerada ali, dá uma limpada no motor, né? Dá uma tirada daquela carbonização que você fica andando devagar demais, você sabe o que acontece, né? O trem não fica bom. O carro sempre se mostrou estável e a frenagem dele sempre se mostrou. Oxi, bicicleteira puxando cadeirante. Igual alguns carros antigos que tem uma estabilidade, uma frenagem bem mais braba. Aqui é disco na frente e tambor atrás. Então a frenagem dele é até que ok. Eu acho até que aceitável. Você pode sim melhorar, mas pro jeito que o carro até que uma frenagem, deixa eu jogar pra cá, né? Ok, até que uma frenagem, uma estabilidade até que boa. Dá pra melhorar você colocando freio de Santana, né? Colocando uma suspensão melhor, né? Fazendo um retrabalho na suspensão original. Mas a estabilidade e frenagem dele, direção dele é bem direta, né? Não é tão ruim não. Isso aí já é algo bem interessante. Então eu acho ok. Acho ok pelo ano do carro e pela construção do carro, né? Que é uma caixa. Aqui é uma caixa que a gente tem aqui. Não tem ABS, não tem airbag, não tem direção elétrica, direção hidráulica. Nossa senhora, velho. Que isso, velho. Eu vi, nossa senhora, eu não sei como é que eu vi 2 buracos assim, ó. Eu tô muito doido. Questão de performance também é uma coisa que às vezes o pessoal não quer muito, né? O pessoal não liga tanto, até parece, né? Mas questão de performance, esse carro aqui 1.6, ele é um motorzinho safado. É um motorzinho safado esse aqui. Ele é honesto, né? Ele é honesto. É honesto. Tem os seus 82, acho que é 82, 84 cavalinhos. 1.6, já 1.8 já tem um pouco mais, né? Então a cavalaria até que ok, aceitável, né? Aceitável. Anda bem, né? Desenvolve bem ali até seu 130, 140, né? O comandinho dele é pra baixa. Então ele, pô, de baixo assim, o bichinho é rápido, velho. Bichinho, vocês sabem, vocês veem os vídeos aí, vocês sabem, né? Os testes que a gente já fez, já o bichinho desenvolve bem de baixa rotação. Você tá doido. Então, pessoal que pensa aí num carrinho esperto pra se ter, esse aqui é interessante. Ainda mais que ele é leve, né? 900 kg. Então é um motorzinho honesto, 1.6 antigo. Se você quiser dá pra dar uma melhorada nele, né? E acho que a pergunta agora que não vai ser menos importante, né? Acho que acredito que seja uma das mais importantes. Eu tenho o carro há 10 anos. Então eu vou falar pra vocês se compensa a pena
se compensa a pena, se vale a pena você investir o seu dinheiro nesse carro aqui, se compensa você ter hoje em dia. Bom, depende. Por que depende? Depende para o que você quer usar ele. Se você pretende usar ele pro dia a dia, aqui eu vou ser honesto com vocês, rapaziada. Aqui eu vou ser honesto mesmo, né? Não vai ter muita firula não, eu vou falar a real para vocês. Por que depende? Esse carro aqui é um carro antigo, é um senhor já quase um senhor. Não tanto, né? Mas já tá começando a ser um senhor, porque 32, acho que vai ter uns 32, né? Uns 32 por aí. É um carro que já é um garotão, entendeu? Então você tem que entender isso. Isso aqui para você usar no dia a dia é complicado. Você deixar em algum lugar, alguém pode querer mexer, porque é um carro que abre fácil, não tem tanta segurança. É um carro que tem a questão do carburador bastante. Porque se você pretende usar ele no dia a dia, ele pode sim uma hora ou outra te deixar na mão. Pode ser que você ande muito tempo até ele te deixar na mão. Sim, pode ser. Mas é um carro que acaba sendo imprevisível, porque é um carro antigo. Você às vezes não revisou tudo, você não sabe o histórico de revisão do carro. Agora se tá muito tempo com você conhece o carro, você mesmo mexe, aí já é uma situação totalmente diferente de uma situação que alguém compra o carro e fala: não, vou usar todo dia para trabalhar, para estudar, é isso aí. Entendeu? Então você tem que ter isso em mente. Não te impede de você usar ele, tá? Não, isso aqui é um carro cunhudo. Isso aqui o bicho é resistente demais, entendeu? Só que você tem que entender que ele tem algumas peculiaridades, que acho que a principal e a mais chata que pode sim te deixar na mão e te dar muita dor de cabeça, e muitas vezes o pessoal acaba vendendo o carro por causa disso, é o carburador. Então eu vou bater nessa tecla. O carburador é isso, é bom, é ruim em alguns pontos, é bom em outros. Parte de economia para você mexer, manutenção, parte de ser simples, pá, beleza. Mas é uma coisa que se você não se atentar, você vai ficar no prego e você vai passar muita raiva. E tem muita gente que tem uns buracos, calma aí. E tem muita gente que acaba desistindo do carro, vende o carro por causa disso, por causa do carburador, porque não consegue resolver o problema, não sei o que. Então tome cuidado se você pretende usar esse carro aqui pro dia a dia. Se você pensa em comprar um carro desse aqui como primeiro carro, quero ele pra usar um rolezinho ou outro final de semana, pô, aí já é outra coisa, aí já é outro assunto, já é outra coisa. Agora se você pretende usar ele direto, velho, é complicado. Uma hora ou outra você vai passar uma dor de cabeça, entendeu? Tem muita gente que não passa dor de cabeça, mas tem muita gente que acaba passando muita dor de cabeça. Então tome cuidado. É um carro antigo, estude bastante, preste atenção. Na hora de comprar um carro desse aqui é bom vocês olharem tudo, saber histórico de revisão do carro, parte elétrica, que é um carro que já tem muito tempo vivido, né? Pode ter passado na mão de muita gente que cuidou mal do carro. E aí você vai lá e pega e o cara te passa a lábia de que tá tudo certo. O meu, o cara falou que tava tudo certo. Eu comprei, passou um tempo, tive que fazer o motor, tive que fazer isso, tive que fazer aquilo. Então um monte de manutenção que eu tive que fazer e o cara falou que tava bom. Então preste atenção, tá? Essa é a minha opinião aqui sincera pra vocês. Esse carro aqui é muito bom, revisado. Se passou pela mão de alguém que não cuidou dele, vai dar BO na sua mão. É bom você entender um pouco de mecânica, principalmente com esse carro aqui, né? Porque senão tudo você vai levar pro mecânico e você tá enrolado. Então uma coisa você tem que mexer. E é legal também mexer no carro. Então você junta o útil ao agradável, né? Você aprende a mexer numa coisa e você cuida do seu carrinho, né? E a melhor coisa é cuidar do seu carrinho. Mas é isso aí, pessoal. Não sei se eu consegui falar tudo que eu queria falar pra vocês. Espero que sim. Mas vamos ver, né? Olha só. Eita, biga, baixo, toma. Baixão ali. Espero que eu tenha conseguido passar o máximo de verdade aqui pra vocês. Porque eu tenho um carro há 10 anos, já passei muito BO com esse carro aqui. E se eu usasse ele pro dia a dia, as coisas poderiam ser bem complicadas. Usar pro dia a dia pra gravar pra vocês, né? Mas conforme ia usando, passava bastante dor de cabeça. E falar pra vocês que é um carro muito bom. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aquele likezão, se inscreve aí se você quer de paraquedas. Se faltou alguma informação, deixa aí nos comentários. Se você tem um carro há bastante tempo, uma coisa que eu falo pra vocês é deixar a história de vocês aí, a opinião de vocês sobre ter um carro desse como primeiro carro. É bem interessante aí, passa a visão pro pessoal que quer comprar um carro desse, que sonha em ter um carro desse aqui. Cara, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Não, olha esse outro aqui. Esse aqui parece uma piscina, velho. Olha aqui. Rapaz do céu, que isso. Mas é isso aí, pessoal. Deixa o like, se inscreve aí no canal, dá aquela moral pra nós. Espero que vocês tenham curtido o videozão. E é isso, né?
Se faltou alguma coisa, deixa aí nos comentários. Às vezes sempre falta uma coisa ou outra, né? Porque lembrar de tudo pra falar é difícil. Só se eu fizesse um roteiro aqui, colasse um papel aqui. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aquela moral pra nós. E até o próximo vídeo.